Agora a gente vai estar vendo aqui, ó, uma questão da SpaceX, tá bom? Bom, nessa questão aqui, ó, era assim: a função f de x igual ao log de 1 menos x dividido por x mais 2 tem domínio. Aí ele deu aqui, ó, as alternativas, né, desta questão. Aí a gente tem, a primeira coisa que a gente faz toda vez que a gente tem um problema desse tipo é a gente cair sempre na definição do logaritmo. A gente vai lá e volta na definição do logaritmo. Qual é a definição do logaritmo? Que o log de b na base a, o a ele tem que ser maior do que 0 e diferente de 1, e o b, que é o logaritmando, tem que ser maior do que 0. Aí a gente volta aqui, ó, e ver se está atendendo essas obrigações, né, ó. O logaritmando aqui é 1 menos x dividido por x mais 2. Isso aí é maior que 0? A gente não sabe, né? Não tem um x ali. Aquele x pode ser qualquer número, pode ser que sim, pode ser que não. Tá, então a gente vai ter que descobrir isso. E a base? A base aqui, ó, não tem nada, não está aparecendo nada. Então a base vale 10. A base está certa, né? É maior do que 0, é diferente de 1, então tá tranquilo. Mas o logaritmo a gente vai ter que ver o que a gente pode fazer aqui. Então, eu vou dizer que 1 menos x dividido por x mais 2 tem que ser maior do que 0, que é a condição daqui, ó, do b, que é o nosso logaritmando. Ele tem que ser maior que 0. Então eu vou dividir em duas partes. Eu vou chamar o numerador aqui, ó, que é 1 menos x de S1, e o denominador de S2. Então aqui, ó, no S1, 1 menos x, né, igual a 0. Para a gente resolver uma desigualdade, né, de um quociente, a gente começa resolvendo em forma como se fosse uma equação, né, para a gente resolver uma inequação de quociente, a gente resolve como se fosse uma equação normal e depois estuda o sinal. Então vamos resolver aqui, ó, 1 menos x igual a 0. 1 menos x igual a 0, eu vou passar esse 1 para o lado de cá, negativo, tá? E aí vai ficar menos x igual a menos 1. Não é interessante que a gente deixe a letra negativa, então a gente vai multiplicar tudo por menos 1. Então vai ficar menos 1 vezes x, que vai dar x, e menos 1 vezes menos 1, que vai dar 1. Na multiplicação a gente tem a regra de sinal, né? Menos com menos dá mais. Depois aqui na S2, ó, era só x mais 2 igual a 0. Eu só passei esse 2 para o lado de lá negativo, ficou x menos 2. S1, x igual a 1, S2, x igual a menos 2. Então a gente vem aqui, ó, e estuda o sinal, né, ó. O sinal da S1, bom, isso aqui a gente tem que se atentar que isso daqui é uma equação do primeiro grau. Na S1, a gente pode observar, ó, que a letra está negativa lá da origem, tá vendo, ó, desde quando a gente não tinha mexido nela. A gente vê aqui, ó, que a letra é negativa. Quando a letra é negativa na função do primeiro grau, a retinha fica olhando para lá ou para lá. Fica olhando para lá, né? Aqui em sentido decrescente. Essa reta está decrescente. Por quê? Porque a letra aqui é negativa. Então a retinha vai ficar olhando para lá. E a gente bota o ponto bem em cima do 1, né? A gente bota o ponto no 1. Porque o 1 é a raiz, né? O 1 é a raiz desta equação aqui. Então a gente bota o 1 bem aqui e a retinha fica olhando para lá. Então os valores antes de 1 são positivos e depois de 1 são negativos. Na S2, ó, a letra está positiva, então a reta vai ficar crescente, olhando para lá, tá? Bota o ponto aqui no menos 2 e aí todos os valores depois de menos 2 para a direita aqui, ó, é positivo, e depois do menos 2 para a esquerda é negativo. Aí agora o que a gente faz? A gente junta tudo isso e estuda o sinal. Então, ó, eu coloquei aqui S1, S2 e o quociente. O quociente, isso aqui. Então ficou lá, ó, os valores na S1, antes de menos 2, né, ó, é positivo. Aqui está o 0, menos 1, menos 2, então é positivo. Entre menos 2 e 1 também é positivo, né? Ó, entre menos 2 e 1 também é positivo. E depois do 1 é negativo, né? Ó, depois do 1, negativo. Na S2, os valores
Antes de menos 2 tá negativo. Tá aqui o menos 2, os valores que tiver antes são negativos. Os valores que tiver entre menos 2 e 1, menos 2, menos 1, 0, 1, é positivo, ó, positivo. E os valores depois de 1, né, nessa parte aqui dos positivos, também é positivo. Aí a gente estuda o sinal. Como isso daqui é uma divisão, a gente tem regra de sinal. Então, mais com menos dá menos. Mais com mais dá mais. E menos com mais dá menos. E aí, ó, os valores têm que ser maiores do que zero. Então, vai ser os valores positivos, né? O valor onde, quando eu estudei o sinal aqui, deu positivo. E o valor é nesse intervalo, entre o menos 2, né, ó, entre menos 2 e 1, tá? Então, a solução disso aqui é o intervalo que vai de menos 2 até 1. E é a alternativa A. Tá vendo aqui, ó? O intervalo que vai de menos 2 até 1.